Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Estamos de pé. Vamos estar iniciando mais um culto ao Senhor, mais um culto Boas Novas. Vamos começar orando. Pai, nessa noite, queremos agradecer o Teu nome, Senhor. Queremos exaltar o Seu nome, Senhor, dizer o quanto é grande, o quanto é poderoso, Senhor, o quanto és grandioso e digno de glória. Somente Tu és digno de glória, Senhor. Somente Tu mereces ser exaltado. Somente Tu és digno de ter o nome elevado, Senhor. Esse culto é para Ti, Pai, para Te agradecer, para Te exaltar, Senhor. Ó Pai, estamos aqui, Senhor, de corações abertos, Senhor, para Te adorar, para agradecer o Teu nome, Senhor, dizer quanto és santo, quanto és digno, Senhor. Ó Senhor, entregamos nossos corações a Ti, Senhor. Que possamos entregar um culto, Senhor, racional a Ti, Senhor. Que nossa vontade seja somente Te adorar, Te exaltar, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele
Senhor. É para isso que estamos aqui, Senhor. Para te adorar, Senhor, para te exaltar. É por isso que estamos aqui, Senhor. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, damos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos
Esse aqui, o outro, mas ele vai usar o outro.
Esse aqui, será que está saindo lá? Deve estar. Irmãos, então, só para o pessoal que estava em casa, você que está em casa, sábado agora, 19h30, nós temos um encontro marcado lá na Matriz, no templo principal da Matriz. Eu quero contar com você lá. Então, irmão, já estava falando aqui, manda mensagem lá para o pastor André. Você não tem o telefone dele, pede aqui para mim, que eu vou te dar no final o telefone dele, o número do telefone. Manda uma mensagem para ele lá, abençoando a vida dele, abençoando a vida da Érica também. E é um momento muito feliz para eles, e a igreja está crescendo assim também, né? Com filhos também, né? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem com a Érica, tudo bem com o bebê, graças a Deus. Você viu lá a foto, que beleza, né? Glória a Deus, bom demais. Então, você pode lá dar os parabéns para ele, já poder dar esse abraço à distância para eles aí. Então, eles vão ficar um tempinho aí, um pouquinho lá curtindo o bebê, um pouquinho. Daqui a pouco eles estão de volta conosco o mais breve possível aí, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós temos aqui também todo dia um GC acontecendo aqui na nossa igreja. Então, todo dia você tem a oportunidade para ser alimentado da palavra de Deus. Você fala assim, pastor, eu precisava ter mais culto, por que você não faz um culto segunda, um culto terça, um culto quinta-feira, um culto sexta-feira? Por que a gente não faz mais culto? Fala, irmão, por que você não vai no GC? Tem GC segunda, terça, quinta, sexta. Irmão, você vai ser alimentado muito bem. E eu garanto isso para vocês, porque lá você está sendo alimentado com a palavra de Deus. Lá você não vai ser alimentado com qualquer conversinha fiada, não. Lá é palavra de Deus, lá é ensinamento da Bíblia, lá é ensinando exatamente o que a Bíblia tem para nos ensinar, e tem sido um momento muito precioso na nossa igreja. Pra você ter ideia, irmão, olha só, às vezes a gente acha que o que a gente faz aqui, e às vezes a gente olha assim, não, mas seguir esse livro, irmão. Estava conversando com outro pastor ontem, e esse pastor falou comigo, pastor, eu comecei a fazer o que vocês estão fazendo lá no GC. Peguei o livro também, estou lá trabalhando com o livro com os GCs. Ele falou, pastor, você não tem noção, o povo ficou louco. O povo está doido com o livro. O povo falou assim, que isso, eu nunca vi algo parecido assim. Tem sido um tempo diferente nos GCs. Então, quer uma dica? Experimenta um GC. Escolhe um dos GCs, vai lá um dia e experimenta. Se você não gostar, você me procura. Você fala assim, pastor, não gostei. E aí nós vamos conversar, que eu quero saber por que você não gostou. Então nós vamos ver direitinho, mas vai lá, experimenta. A gente tem alguns líderes aqui, o Diego é líder, ali o Márcio Assaro também é líder. Tem muita gente aqui que está aqui, anfitrião de célula, que recebe lá o GC do pessoal lá já tem um tempo. Irmão, você estar lá com o pessoal, colar com a gente aqui, nós vamos avançando juntos, crescendo na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, no final também você vai ter a oportunidade de honrar o seu Senhor com dízimos e ofertas, ali ao final, continuar cultuando ao Senhor, e você em casa também, através das transferências bancárias, vai poder fazer isso também. Queria chamar aqui nosso querido Tiago Diniz, pastor Tiago Diniz. Glória a Deus, glória a Deus. Pode pegar o seu ali. É quem vai trazer a palavra para nós nessa noite. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Viu? Ei, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus para todos, para vocês que nos acompanham aí, pelo nosso canal no YouTube também. Deus te abençoe. Dando sequência ao estudo que nós temos feito aqui a partir do livro de Gênesis. Então, abra comigo Gênesis capítulo 31, a partir do verso 22. Gênesis, o livro da origem, do início, a partir do verso 22. Glória a Deus. Todos acharam? Puder só me arrumar um copinho d'água?
Deus é bom. Irmãos, eu quero fazer uma leitura a partir de uma versão mais atualizada e mais próxima da nossa língua e da nossa gramática aqui, é a versão viva. E olha como é que a leitura muda a partir da versão viva. Mas aí eu vou dizendo para você acompanhar com os capítulos certinhos, tá bom? Então abra aí Gênesis 31, a partir do verso 22. Todos acharam? Amém? Bênção, obrigado, viu? Ok, glória a Deus. Durante a noite se levantou e acordou as 2 mulheres, as 2 criadas e os 11 filhos. Tá certo. Peraí. Perdão, irmãos. Gênesis 31. Isso acontece ao vivo, né? Glória a Deus. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó ia fugindo. Amém? Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó ia fugindo. Nem toda fuga é uma fuga humana. Feche os seus olhos, vamos orar, porque eu pretendo expor até o 51, para que a gente ganhe tempo. Pai, nós queremos agradecer, obrigado por nos dar a oportunidade de aprendermos um pouco mais a Tua Santa Palavra. Oramos para que mais uma vez com graça, a partir do zelo que o Senhor tem dado a esta igreja, a nós, sobre as Escrituras, nós queremos ouvir a voz do Senhor por meio da Sua Palavra. Nos ajude a aplicar de forma prática, Deus, de forma genuína, ao nosso coração, à nossa vida diária, aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Oramos para que os nossos ouvidos possam ouvir, o nosso coração reter esta palavra, de forma que o louvor e a glória sejam devolvidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. O retorno de Jacó para a terra prometida. Eu não sei se todos estavam aqui presentes quando o pastor André pregou aí o episódio de Jacó e o trato que ele teve com Labão, o seu sogro, acerca do trabalho e das suas filhas, que seriam elas as esposas de Jacó. Jacó é o filho de Isaac. Vale relembrar que ainda que a gente tem aqui vários motivos para chamar Jacó de enganador, mas foi a quem Deus escolheu. Ele escolheu, Paulo escrevendo isso aos Romanos, ele disse que ainda no ventre da sua mãe, Deus escolheu um, que era os gêmeos, e rejeitou o outro, seu irmão Esaú. E isso mostra para mim e para você a importância de nós sermos escolhidos por Deus de uma forma incondicional. Nós não temos condições alguma de chamarmos a atenção de Deus por alguma habilidade em nós, por alguma destreza a partir de nós. E fica claro que o que sobra em nós é aquilo que era evidenciado em Jacó: ser trapaceiro, ser enganador, ser alguém ávido, esperto, envolvido em catiras. Esse era o histórico de Jacó. Mas, Tiago, é possível Deus usar alguém como Jacó, tendo em vista que Jacó, de fato, revelava ser um homem que não tinha os aspectos de um povo que pertencia a Deus tão visível? Sim, é justamente por isso que, quando Deus elege o homem, Ele elege de forma incondicional. O que eu estou tentando dizer? Não há condições para que Deus escolha. A condição, o padrão, a referência de Deus ter te escolhido, graças a Deus, não teve nada a ver com você. O fato de Deus ter te escolhido não tem a ver com a sua família, não tem a ver com o seu sobrenome,
não tem a ver com um tanto de outras coisas que nós atribuímos aí por conta da genealogia, dentro da nossa própria casa. Talvez eu sou um eleito porque o meu pai era um eleito, talvez eu sou um eleito porque a minha mãe é uma eleita, eu sou neto de pastor, filho de missionário, sobrinho de profeta, irmão de evangelista e primo de alguma coisa. Isso não quer dizer nada, e graças a Deus por isso, que se isso fosse o critério, nós não teríamos condição alguma de sermos escolhidos por Deus, irmãos. E essa história, ela tem, graças a Deus, até um ponto do momento aqui, um desfecho feliz, ainda que ela aponta para mim e para você, que ao longo da trajetória da narrativa de Moisés, escrevendo Gênesis, ele mostra que o desarranjo entre Jacó e Labão não é tão agradável, parece caso de família. Eles sentaram lá diante de uma repórter e começaram a narrar aquilo que eles esperavam um do outro. Esse é o problema da nossa santa expectativa nas pessoas, né? Quando nós atribuímos uma expectativa em pessoas, em circunstâncias, em climas, em condições, em dias, a tendência é que isso fracasse para que a gente entenda que a nossa esperança deve estar exclusivamente na palavra de Deus. E crer na palavra e confiar na palavra de Deus é crer contra o natural, é crer contra o visível. E diante desta narrativa, nós percebemos aqui nos primeiros versos do verso 22, aonde a gente vai fazer a exposição, que diz, né, foi feita a leitura. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó ia fugindo. Geograficamente, na medida que Labão estabeleceu com Jacó, porque Jacó havia sugerido ao próprio Labão sobre os rebanhos que ele deveria cuidar e sobre os rebanhos do próprio Labão que deveria ficar sobre a tutela dele. Com esta decisão do próprio Jacó sendo oferecida a Labão, ele disse assim, olha, então vamos combinar, e nós conhecemos o texto anterior, se você já esteve aqui, esteve na quarta passada, se não, deixa eu te relembrar rapidinho. Quando Labão percebeu que Jacó crescia muito, e ele trabalhava muito em prol das suas noivas, em prol das suas mulheres, Labão fica incomodado porque ele está crescendo. Então Jacó precisa dizer assim, então vamos fazer o seguinte, os gados malhados e pintados e listrados serão meus, vamos separar, e os outros serão todos os seus. Mas Jacó, nós conhecemos a história, que ele colocou uma vara pintada próximo ao bebedouro, e ali todos os animais se acasalavam olhando para a vara listrada, e os filhotes cresciam de forma listrada. Por quê? Porque Jacó teve a destreza de poder influenciar no código genético daqueles animais, a partir daquela vara. Amém? Que amém. Esse é o ponto. Quem altera o percurso da vida é Deus. Quem dá a vida e qualquer vida é Deus. O homem pode ter qualquer tipo de estratégia, ele pode ser o melhor planejador possível da terra, mas se Deus resolver fechar uma porta para você, não há quem possa abrir. Ou o contrário, você pode ser a pessoa menos organizada, se Deus tem um plano de abrir uma porta para você, Ele cumpre. E o que essa história nos mostra? É que aparentemente, parece que quem controla o percurso da história é Jacó, por isso que ele vai assumindo as responsabilidades e as próprias consequências. E é isso que a gente percebe ao ler a história, a narrativa desse episódio. Gente, que ideia brilhante Jacó teve.
Olha que estratégia, que homem sagaz, que homem sábio, que homem à frente do tempo. Veja, ele teve a destreza de enganar os próprios animais, colocando ali aquela vara listrada. Os animais olharam, não, quem fez o animal crescer listrado, pintado, era Deus. Porque Deus, nos versos seguintes, diz: eu quero prosperar Jacó. Então foi Deus que fez isso. Mas a responsabilidade do homem sempre está também na mesma cena. Tanto ela para as consequências boas e tanto elas para as consequências ruins. Na hora de tirar a claro o que estava acontecendo, o próprio Labão começa a se sentir enganado, mas Deus, através de uma visão angelical, disse para Jacó que aqueles 20 anos que ele já havia trabalhado pelo gado, 16, 14, depois mais 6 aí por conta dos gados, já havia cessado o tempo de Jacó naquela terra. Irmãos, e quando conclui um ciclo dentro de um propósito, nem que a gente queira permanecer ou continuar, é Deus que rompe isso. É Deus quem conduz o percurso da história. E o lugar mais seguro para que eu e você estejamos, não é aonde a prosperidade está aí, aonde há fartura. Quando Deus tem um plano para cumprir na vida dos teus filhos, você pode estar no deserto, você pode morar na favela, você pode morar na comunidade, você pode morar em qualquer lugar, você pode ser filho de qualquer pessoa, você pode estar diante de qualquer situação, porque se você estiver no centro da vontade de Deus, Ele cumpre o propósito na sua vida, porque foi Ele que te escolheu de forma incondicional. Então não fique pensando, se eu for para tal lugar, é ali que Deus prospera. Se eu tomar esta decisão, ok, essas decisões de forma racional pode ajudar. O planejamento pode antecipar alguns benefícios, e é importante que eu e você planejemos, mas o que está aqui diante do texto que nós estamos lendo, é que Jacó está diante de uma situação porque ele tem uma palavra. Deus direcionou Jacó a ser um homem que usufruiria da terra prometida. Ele seria pai de nações, porque esta promessa estava diante do seu pai e do seu próprio avô. E Deus vela por sua palavra. O que eu quero dizer com isso de uma forma aplicada? Irmãos, acalma o coração. Esteja no deserto da sua vida, fazendo tudo para a glória de Deus, ainda que você já esteja há 20 anos trabalhando por algo, e a quem você está trabalhando, devotando, se dedicando, parece não te reconhecer. Irmãos, quem está no controle da sua vida é Deus, porque Deus te escolheu sem qualquer condição humana. Vamos continuar? Então, ele ficou sabendo 3 dias depois. Por quê? Depois deste episódio, 3 dias depois, era uma explicação que o autor Moisés encontra para falar da distância geográfica dos rebanhos. Era um caminho de 3 dias. Era o que dava dos rebanhos de Labão para os rebanhos de Jacó. 3 dias de distância, para não dar confusão, para não dar briga. Tem hora que a gente tem que separar assim, uma pessoa da outra, temporariamente, para que Deus trate com um de um lado, e para que Deus também trate com o outro do outro. Em alguns momentos a gente fica cada um no cantinho, para que Deus nos faça rever os nossos conceitos, refletir, pensar, crescer, desenvolver. Deus corta os cordões umbilicais o tempo todo. É Deus quem está movendo Labão e quem está movendo o próprio Jacó na história. E por isso que o autor diz, 3 dias depois, ele perguntou, né? Respondeu. Gente de Deus. É porque eu comecei a ler aqui, desculpa, irmãos. 3 dias depois, só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó
ia fugindo. Então, quando você lê aqui, quem foge é porque deve. Ok? Ninguém foge porque... Você já viu alguém fugindo para o casamento? A noiva? Onde você está indo, noiva? Eu estou fugindo para o meu casamento. Alguém foge para aniversário? Para onde você está indo? Não, eu estou fugindo para o meu aniversário. Então, quando você vai receber prestígio e honra, você não foge. Você só foge quando você está em perigos, ou quando você se colocou em uma situação delicada. Mas quando nós lemos, parece que o culpado de tudo aqui é quem está fugindo. Porque o autor de Gênesis, que é Moisés, diz, depois de 3 dias, ele percebeu que Jacó fugiu. Precisou desses 3 dias para ele entender que Jacó já não estava mais ali. Porque ele ouviu e teve a direção de Deus de sair daquela terra e voltar para a sua cidade natal. Se você voltar aí no verso 13 do capítulo 31, você vai perceber isso. Deus falou, eu vou te tirar daí, porque eu já tenho visto o seu sofrimento diante de Labão. É eu que estou te tirando dessa terra, onde você está trabalhando, aonde você está pelejando, aonde você está se esforçando, eu vou te tirar daí, Jacó. E Jacó ouviu da parte de Deus, e foi. E foi. Mas não foi uma ida tranquila, verso 23. Reuniu vários homens, e com eles saiu logo em perseguição a Jacó. Então parece que a situação está cada vez mais delicada diante de Jacó. Ele é um foragido no deserto. E o próprio Labão usa da sua força bélica, militar, para poder colocar os seus capangas para perseguir agora ou procurar Jacó, porque Jacó tomou a decisão de sair da terra onde ele estava sendo oprimido. Diante do acordo que ele havia feito e que não havia cumprido. Mas há 20 anos, de uma forma excelente, ele serviu. Apesar dos seus apesares, apesar das suas limitações, apesar dos seus erros, apesar das suas fragilidades naquela terra, se envolvendo em negócios estranhos diante de Labão. Labão enganava de um lado, mas Jacó também enganava em partes do outro. Mas a verdade era, aqui não é para que a gente avalie quem é pior, ou quem está mais errado diante deste cenário. O que a gente precisa ver no texto é, Deus escolheu para um propósito Jacó, e ele vai concluir este propósito. Por isso que eu comecei a palavra dizendo, se você é um eleito, descansa. Descansa no Senhor. E Jacó havia chegado em vários limites, combinado com o seu sogro e não deu certo. Ele já havia prosperado o trabalho do seu sogro, o seu sogro não reconheceu. Você já passou por isso? Você passa por isso? Gente, será que ninguém reconhece o que eu faço em casa? Será que o marido não vê quem que eu sou? Será que o marido não vê quem que eu era e agora na pessoa que eu me tornei? Será que a minha mulher não reconhece? Será que o meu filho não sabe? Será que isso? Será que aquilo? Será que as pessoas não sabem do meu valor de fato? Será que as pessoas não percebem quem de fato eu sou? E a gente vai medindo para tomar as decisões com base nos sentimentos, nas afetividades. E o problema disso é a gente, por algum momento, perder a oportunidade de sermos experimentados, ainda que as pessoas não nos reconheçam. Nem sempre você será reconhecido, e não espere por isso, porque faz parte do processo, porque Deus está também no controle, forjando o coração de Jacó, porque Ele sabe das trapaças de Jacó, que Jacó também não é alguém fácil, e muitas vezes Deus permite com que os inimigos parecem tomar conta da nossa história, ou nos vencer por algum minuto.
Mas isso é para que a gente não nos glorie em nós mesmos. Isso é para que a gente entenda que somos limitados, não é na nossa força. Isso é para que a gente entenda que o Deus de Jacó é o Deus de José e o Deus da nossa história. Isso é para que a gente perceba o favor e o cuidado de Deus. Então não espere reconhecimento, faça por gratidão, faça por amor a Jesus, faça por amor ao seu filho, por amor ao seu pai, por amor ao seu pastor, por amor aos seus liderados, faça por amor, que essa seja a régua ou aquilo que te impulsiona a ser um cristão melhor, a ser uma mulher melhor, a ser um homem melhor, porque se você tiver alguma expectativa terrena e nos homens, Deus vai frustrar a sua expectativa ao longo do percurso, e aí a gente vai ver consideravelmente casamentos sendo destruídos, pessoas saindo das igrejas, pessoas abandonando os ministérios, pessoas abrindo mão do propósito de Deus para a vida dela, porque estiveram o tempo todo esperando os tapas nas costas, os bolos e as festividades, o reconhecimento, mas esse não é o alvo que Deus tem para nós. Pode acontecer, mas não espere por isso. Amém? Não espere por isso. Reuniu vários homens e saiu com ele à perseguição. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó no monte de Gileade. Ou seja, Jacó já tinha saído com 3 dias de antecedência. E mesmo assim Labão alcançou ele 7 dias depois. Sabe o que isso mostra ao mesmo tempo também? Se o inimigo tiver que te alcançar, ele vai te alcançar para um propósito. Mas não tema o seu inimigo, tema o seu Deus, porque o seu Deus pode vencer os seus inimigos por você. E quem são os seus inimigos? O primeiro inimigo se chama espelho. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais crente do que eu? A resposta é: tem. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais injustiçado do que eu? A resposta é: tem. Tem alguém que foi mais traído do que eu, espelho? Tem. Tem alguém que foi mais pisoteado do que eu, espelho? Tem. Não tem condição alguém ter sido abandonado como eu? Tem. Esse é o seu maior inimigo e ao mesmo tempo o seu melhor amigo. Porque o maior inimigo está atrás do espelho, e o melhor amigo é o espelho, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, dominadores do ar, que agem nas regiões celestiais, dominadores da maldade. Esse é o inimigo que tenta nos alcançar. Esse inimigo quer nos colocar no trono da nossa própria vida, em Romanos capítulo 1. E quando este inimigo chamado eu nos alcança, nos domina, ele começa a dizer assim: não tolero, não aceito, eu não vou, eu não quero, eu tenho direito, eu posso, é meu, é eu, sou eu, é meu, a partir de mim. E começa o seu maior inimigo sentar no Game of Thrones, no trono. E quando o seu inimigo te faz sentar no trono que Deus deveria sentar, esse é o maior sinal do juízo contra mim, contra você. É quando Deus entrega você a si próprio. No caso de Jacó, aparentemente o seu inimigo era Labão, assim como foi o seu irmão Esaú. Mas nos nossos dias, os nossos maiores inimigos se chama ego, se chama eu. Para pensar as decisões que você tomou, que for com base em quem? Na palavra ou em você? O que é melhor para mim? Sair ou ficar? O que é melhor para o meu conforto? Isso ou aquilo? O que é melhor? Então nós buscamos atrás do que é melhor para nós. E não está errado em certa parte. Eu também não vou ser aqui demagogo em dizer que eu não faço isso.
Mas nós não devemos divinizar essa busca, insistir no que é melhor para nós. O nosso maior desejo deve ser Deus, o que é melhor para a glória do seu nome, o que é melhor para que outros possam ser salvos através de mim, aonde eu realmente devo estar para ser mais produtivo, eficiente, aonde eu posso contribuir mais, Deus, aonde eu consigo servir mais. E quando você faz isso, você tira o seu maior inimigo do trono e coloca Deus nele, porque só Deus pode se assentar nesse trono. E a história continua, eles começaram a perseguir a Jacó, alcançou Jacó no monte de Gileade. Mas na noite em que ia chegando perto de onde Jacó estava, Deus veio ao arameu Labão, em sonhos e disse: cuidado com o que você vai fazer com Jacó, nada de amaldiçoar aquele a quem eu abençoei. Só aqui que cabe isso, viu? Cuidado com a menina dos olhos do Senhor, cuidado com os eleitos, é meu, que lá é ruim, mas eu escolhi. Se ele é picareta, mas eu separei. E se ele dá um mau testemunho, mas ainda eu vou pegar, vou descer com ele no lugar certinho, onde o oleiro vai pegar ele, vai amassar ele, vai cortar ele, até ele ficar um vaso de honra. E Deus é aquele que nos justifica. Deus é aquele que vai na frente. Deus é aquele que cuida de nós de uma forma perfeita. Deus é aquele que prepara tudo do jeito certo, da forma certa, no tempo certo, para a ocasião certa. Olha, para você ver, Jacó fugiu, e Deus é quem estava protegendo Jacó. Mas por que Deus protegeu Jacó? Porque Jacó obedeceu, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Irmão, para de resistir. Deus já falou que o seu negócio é na palavra, para você estudar, para você se dedicar, e você não faz. Deus já te chamou para cuidar das crianças, você não cuida. Deus já te falou para você servir na mídia, você não serve. Deus já te falou para você ser fiel ao seu esposo, você não está sendo. Deus já te separou lá dentro da sua casa para você dar bom testemunho, você não dá. Deus já te escolheu para você ser um canal de bênção na sua comunidade, você não está sendo. Irmão, você vai sofrer. Não corre de Deus não, porque não tem como correr. E por isso que Deus é quem vai justificar Jacó, porque Jacó obedeceu a Deus. E diante deste perigo, finalmente Labão alcançou. E Deus falou: cuidado, nada de bênção nem de maldição, nada de pronunciar nada contra aquele a quem eu escolhi. Irmãos, nós não temos justiça própria, para de fazer justiça própria, para de pagar o mal com mal. Ai, agora vai ver, agora, entendeu? Para com isso. Procure a ocasião certa para servir aquele que te maltrata. Procura o momento certo para abençoar aquele que te amaldiçoou. Procura o momento necessário para ser bênção naquele que foi pedra de tropeço na sua vida. Faça isso, urgente, agora, se possível. 26, o que você fez? 25, finalmente alcançou Labão os fugitivos. Jacó estava acampado no monte de Gileade. Labão armou o seu acampamento no mesmo monte. Irmãos, tem hora que a gente está com o inimigo do nosso lado. Está pertinho, correndo perigo. Mas na expectativa e na perspectiva de Deus, não. Labão estava no mesmo acampamento que Jacó. Mas o que Jacó não sabia é que Deus já tinha falado com o seu inimigo. Já tinha falado com Labão. Então, assim, quando você estiver vivendo sendo a vontade de Deus, descansa seu coração. Ainda que as pessoas que você não gosta, ainda que as pessoas que você sabe que te fez mal, estejam no mesmo ambiente, não saia desse ambiente. Não muda de casa,
Não abandone o barco. Não retroceda porque aparentemente tem alguém que te prejudicou. Espera mais um pouquinho que Deus há de transformar este mal em bênção. Glória a Deus. Fica firme. 26. O que você fez? Perguntou Labão. Labão já foi na ganância, da expectativa, está fugindo porque está devendo. Por acaso minhas filhas são prisioneiras de guerra para você fugir com elas desse jeito? O que você está fazendo, Jacó? Você envolveu a minha família, minhas filhas, a minha herança. Parece que é até aqui um clamor genuíno de Labão. Parece que Labão tem toda a razão no que ele está dizendo, mas ele não estava preocupado com a filha, não. Você vai perceber isso no decorrer da história. É aquela pessoa que te dá conselho, mas na verdade o conselho não é para ver o seu bem. Ou até mesmo porque é uma pessoa que foi frustrada no ministério, foi frustrada na caminhada, é alguém que só te entulha. Ah, não faço não, se isso é perigoso. Ah, não, daqui fulano lá, não. Sabe aquela pessoa assim que ela sempre coloca areia no seu sonho. Ah, não, se eu não tomar essa decisão, nossa, vai ser difícil, mas não que você fizer isso aí, ó, todo mundo que tomou essa decisão igual você morreu no terceiro dia. Se você fizer exatamente isso aí, você vai ver, nossa, vai arrumar uma confusão para a sua vida. Aqui, deixa eu te falar uma coisa, o que você precisa ouvir é a voz de Deus. Só ouça, saiba discernir, se é Deus que falou, se não é Deus que te falou, porque quando é Deus que fala, irmão, você não pode se envolver com os conselhos que não são da parte de Deus. Nossa, mas você vai tentar de novo, você já quebrou 10 vezes, nossa, mas você vai se relacionar de novo, você foi traído ontem, se o seu namorado te traiu, você vai começar de novo, do zero, como se nada tivesse acontecido. Faz isso não, faz isso sim, porque ainda há esperança. Ouça a voz de Deus, e olha só a situação que ele estava. O que você fez? Perguntou Labão. Por acaso minhas filhas são prisioneiras de guerra para você fugir com elas desse jeito? Se elas são prisioneiras de guerra, eu não sei, mas que elas eram de direito de Jacó, isso eu tenho certeza, que ele já havia trabalhado até mais, e Labão tinha que concluir com a sua palavra, as mulheres já eram dele. Deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, a disjuntora. Jacó estava no seu direito, as mulheres foram compradas pelo trabalho. E quando Labão chegou, com toda a razão, é gente que não aceita a gente viver um novo tempo de Deus. Com que direito que você está fazendo isso? Ué, com o direito que Deus me deu. Eu trabalhei durante um tempo dentro de um propósito de Deus, agora eu vou viver outro propósito de Deus. É isso que a gente precisa ter no nosso coração. Irmãos, Deus está no controle. E tem hora que quem está do seu lado não vai entender. Não vai compreender. O que você vai fazer? Desistir? Parar? Não! Vai, meu filho. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, se Deus te direcionou, se envolve. Labão perguntou, o que você fez? Eu vou minhas filhas, e fugir desse jeito. 27, porque me enganou e saiu às escondidas. Jacó enganou Labão, irmãos? Ou o contrário? Foi Labão que não deu a sua paga a Jacó. Irmãos, o homem não tem capacidade de alterar um código genético de uma planta, se ele quiser.
Quem colocou aquelas ovelhas lá, aqueles gados listrados, foi Deus. Mas sabe por que Labão está incomodado com Jacó? Porque Jacó está prosperando, Jacó está crescendo, Jacó está frutificando, e ele deixou de ser o homem mais rico da terra e teve que dividir a sua riqueza com Jacó. E agora não só as riquezas, como se bastasse, até as suas filhas, a sua herança. Labão não estava preparado para dividir, Labão não estava preparado para compartilhar. Por isso que ele vai correndo atrás do prejuízo. Não, só não vai não, fica. Permanece aí. Te permanece, irmãos. Se Deus já te deu uma nova direção, nasça de novo, viva o que Deus tem para você, abandona essa vida velha e vai viver o que Deus tem para você. Saiba abrir e fechar ciclos na sua vida. Nós precisamos crescer, irmãos, amadurecer, sair do estado, aquele estado desde o princípio, sabe? Da pessoa não desenvolver a fé, da pessoa não crescer espiritualmente, porque ela está dentro de um ciclo até hoje. E assim, porque eu estou esperando. Está esperando o quê, irmãos? O que você está esperando? As coisas piorarem. Para melhorar não precisa piorar não, só vai de uma vez. Coloque esse ministério em prática, coloque a sua vida espiritual em dia, arruma a sua casa, seus relacionamentos, conserta a sua vida do lado de fora, aos pouquinhos, vai lá, o problema é dívida, paga um de cada vez, mas resolve. Está com um problema com a família, vai pedindo perdão um de cada vez, até chegar no Natal, para você tomar a ceia tranquilo. Mas vai resolvendo aos pouquinhos, não vai postergando não, e não vai adiantar você chegar em 2023, pôr camisa amarela para ficar rico, não entregou um currículo em 2021 e quer pôr camisa amarela em 2022. Não pode, irmãos, vamos acordar, o que nós vamos esperar aqui? Aproveitar que a pedreira está mansa, aproveitar que Deus está preparando esse lugar. Vamos lá, irmão, põe a mão nesse arado, senhor. Ajuda a gente aqui, lava um banheiro, vamos fazer evangelismo, se envolve, vem para o seminário, pega um violão para você tocar, pega um microfone para você cantar, faz alguma coisa, mas faz, irmão. Amém? Você não tem uma palavra, você não foi eleito para quê? Para ficar enchendo a igreja? Não, você foi eleito para dar glória a Jesus, sai desse banquinho quentinho, é isso, tem gente precisando de ouvir do reino através de você, tem gente precisando ser alcançado no evangelho através da sua vida, faz uma visita, irmãos, vai para o campo. Não está muito bom, não estou querendo me envolver. Como assim? Está muito bom? Está muito bom. Continuar. 27. Porque não me contou o plano, pois eu bem gostaria de uma grande festa de despedida com canções, orquestra e harpa. Vai nessa não. Ele fica ligado. Vão estar querendo isso não. Você vai ver o final da história. É porque era cultural. A intenção não estava boa. Dança. Dançar um pouquinho. A mulher vai nem ver, se você coloca o nome de João na agenda, ela jamais vai imaginar que é a Joana. Não, é festa, é bem demais. Vai tranquilo. Vai que o mel está doce. Vai não. Vai não que você vai cair nas garras de Satanás. Não vai não. Não, o que tem? E num pagode, o que isso muda? E num baile, o que isso muda? Não. Só que tem eu baixar o Tinder? Estou caçando uma namorada, vai que eu caso? Vai não. Essa festa aqui não existe não. Fica firme. Não se venda. Não perca a sua expectativa naquilo que Deus
falou através da palavra dele a você. Se mantenha santo, permaneça na direção, guarde seu coração, não se entregue. 28. Você nem me deu oportunidade para beijar meus netos. Isso aqui de fato é verdade. E Jacó não deu. Mas tem momentos na nossa vida, irmãos, se a gente não tomar uma decisão radical, a gente não toma ela nunca mais. E toda decisão que a gente toma, dizendo sim, a gente está dizendo não para alguma coisa. Em algum momento alguém chora, para alguém sorrir. E faz parte da vida. Algum momento você vai sorrir, alguém vai chorar. Algum momento você vai chorar, alguém vai sorrir. E faz parte do plano. Aprenda. Para de ser super-herói. Não queira agradar todo mundo. Aqui quem fala um grande refém disso. Está sendo todo dia moldado. E romper isso é um desafio. Faça isso. E de fato isso é real por parte de Labão. Você nem me deu oportunidade de beijar meus netos e minhas netas. Que estranho modo de agir esse seu. E de fato foi estranho. Mas é porque ele tinha uma direção, ele tinha pressa. Deus já falou com ele. É para você ir. Ai! Por isso que ele teve pressa, não deu tempo de despedir. Jesus, deixa eu voltar para despedir dos meus pais. Falei, despedir de quem? Meu filho, a missão é para agora. Não, porque eu tenho que sepultar ele. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus, deixa eu descer para ver se eu estendo as roupas. É para agora, minha filha. Já queimou os carros de boi, não tem como voltar mais não. Jesus, deixa eu ver se eu volto para aquela terra lá para ver se eu aro. Quem pegou no arado não pode mais olhar para trás. Irmãos, não dá mais para voltar. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Você já recebeu Jesus como Salvador, você já foi batizado, você já foi ensaboado, você já foi regenerado, agora você tem que dar fruto. Você tem que fazer discípulos, você tem que anunciar o Evangelho. Você não pode ficar do mesmo jeito que você chegou aqui há 2, 3, 5, 4, 6, 2 dias, 6 dias atrás. Não pode. Tem que ir. 29. Tenho forças suficientes para destruir vocês todos. Essa foi a minha, tá vendo? Que a festa não era tão festa. Que festa é essa? Ô Lu, você pode ir na minha festa? Se você não for, você sabe que, né? Gente que vive sobre ameaças. Não tema contra a casa de Israel, que é o próprio Jacó, não vale encantamento. Ah não, porque eu era assim de um ministério, e aí eu saí, e aí o patriarca, o apóstolo disse que se eu fosse, e ele ia me amaldiçoar. Aí agora está dando tudo errado na minha vida, por causa da maldição do apóstolo. Não está não. Se você ver direitinho o que está dando errado nessas vidas, na minha e na sua vida, é que a gente acorda tarde. É que a gente não faz um negocinho da forma correta, é que a nossa língua não para dentro da nossa boca, é que ao invés da gente abraçar, a gente separa. As consequências, aquilo que certamente plantar, também colherás. Não é porque o apóstolo te amaldiçoou, não, irmãos. Amém? Tenho forças o suficiente para destruir você, continua Labão, mas o Deus de seu pai, Isaac, me apareceu ontem à noite e proibiu-me de maltratar você. Então, peraí, ele disse que queria dar festa. Se Deus não vai na frente, o que ia acontecer? Isso, ele ia morrer. Jacó, porque Labão ia passar ele na foice. Mas graças a Deus que você é um eleito. E você acha que você já não era para ter passado na foice? Não. Mas Deus te escolheu, Deus te separou. Então pega no arado, sirva Jesus com excelência. Viva o que Deus tem para você. Amém? E confia no seu Deus. O seu Deus é aquele que vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo estar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia.
caminha contigo de noite ou de dia. Erga as tuas mãos, tuas bênçãos chegou. Comece a cantar com muito louvor. Amém? Muito bem. Está certo que tenha saudade de casa e queira voltar para lá. Mas por que roubou os meus ídolos? Olha isso. Jacó está diante de uma promessa e ele quer voltar de onde ele veio. Ele quer voltar para o lugar de origem dele. Ele quer voltar a ver a família. Fuja das amizades que não te compartilha com outras pessoas. Fuja de sistemas que não te entrega a outras pessoas. Meu discípulo. Ele é meu namorado, ele não pode conversar com ninguém não. É meu marido, ele não pode conversar com ninguém não. É meu filho, ele não. Seu? Seu? O que é seu aqui? Tem nada seu, irmãos. Que sentimento, está vendo o homem aqui, ocupando tudo, o centro. Você está indo para casa, ok, está com saudade? Estou. Eu vou voltar para o propósito, eu vou voltar para o lugar que Deus me chamou para ir, a terra prometida. Ele tem um plano, eu vou voltar para lá. Mas você roubou os meus ídolos porque Jacó estava sendo acusado de algo que ele nem sabia. Ele não roubou o ídolo de ninguém. Eu fugi assim, respondeu Jacó, porque fiquei com medo. Pensei comigo, isso aqui é na versão viva, viu, irmãos, como é que é mais fácil? Pensei comigo, bem pode ser que Labão não me deixe levar as filhas dele. E de fato, isso tudo, esse receio de Jacó, é um receio real. Irmãos, o próprio Jacó percebeu que se ele conversasse numa boa com Labão, Labão não deixaria. A consequência e prova disso é o desfecho da história. O homem foi atrás dele. Você acha que se ele pedisse na boa, o Labão ia deixar? Não. O próprio Deus teve que intervir. Eu fugi porque você não ia deixar levar suas filhas. 32. Mas quanto aos seus ídolos, será morto aquele que estiver com ele. O próprio Jacó coloca na reta a sua postura, dizendo, não, eu sou trapaceiro talvez mesmo, eu tenho as minhas dificuldades. Mas quem que não tem? Mas os seus ídolos eu não pequei, e que seja morto aquele que pegou. E o desfecho da história. 34. Quando Labão entrou na tenda de Raquel, estava sentada na sela de um camelo. Aconteceu que Raquel tinha posto os ídolos na sela, estava sentada em cima deles. E eles continuavam a manter os ritos aí do período pré-menstrual. Então, tudo que a mulher sentava em cima durante aquele período, não poderia ser tocado. Já dentro daquela cultura, que é anterior à própria lei de Deus dada a Levítico. Então, depois que ela senta em cima dos ídolos, ela diz, ela não podia mais levantar, porque ela disse assim, eu estou naqueles dias. E ele não podia obrigar ela a levantar. Ele levou a mulher, e a mulher levou a adoração a outros deuses. Faz parte. Às vezes. Não tem como controlar tudo, mas Deus está no controle de tudo. A própria mulher dele que estava adorando, além de ser idólatra, agora ela também é uma ladra, e também uma mentirosa. Olha a família que Deus escolheu para ir para a terra prometida. Idólatra, ladra, mentirosa, não respeitou o seu próprio pai. Imagina isso, irmãos. Essa é a história nossa, mas Deus não desistiu da promessa dele por causa dos nossos erros, porque eu disse que somos eleitos de forma incondicional. Labão vasculhou 33 as tendas de Jacó, de Lia, de Raquel e das duas criadas e não achou os ídolos. Quando Labão entrou na tenda de Jacó, ela estava sentada no camelo e tal e tal.
35. Por isso disse Labão: peço desculpa, meu pai, por não me levantar. É que eu estou no difícil período mensal das mulheres, se é que me entende. Assim Labão procurou, apalpando a tenda inteira, e não achou os ídolos. Então foi a vez de Jacó ficar zangado com Labão. Encontrou, dizendo para ele: achou? 37. Eu estou sendo acusado de qual crime? Você veio atrás de mim como caçador de criminosos e revirou tudo o que tenho. Achou alguma coisa da sua casa? Vamos, ponha o que encontrou aqui na minha frente, dos meus homens e dos meus parentes, e eles vão decidir qual de nós dois será errado. Quem não deve, não teme. Então não é você que tem que sair da sua casa. Não é você que tem que sair do relacionamento. Não é você que tem que abandonar o ministério porque alguém te feriu. Não é você que tem que sair. Se você não deve, você não teme, permaneça. Seja firme. 38. Estive com você 20 anos, cuidando dos seus rebanhos. Durante esse tempo todo, as suas ovelhas e cabras produziram crias sadias. Também nunca me servi dos seus carneiros para alimento. Porque esses carneiros para o alimento é alguns que ficavam em defeito, e eles mesmos comiam. Os estrangeiros não podiam ficar com os carneiros bons, eles tinham que devolver os bons para o seu senhor, e só comer do carneiro que não era bom. Ele disse assim: eu te servi com excelência, eu fui fiel ao serviço, eu não pisei na bola com você não. Essa história, ao mesmo tempo, ela também aponta para o sacrifício de Jesus. Ele não tem pecado, mas mataram ele. Ele fez tudo certinho, mas maltrataram ele. Ele escolheu filhos, mas os filhos rejeitaram ele. Nós precisamos aprender a conviver com essa verdade. Irmãos, eu e você, quando nós aprendermos a pagar o mal com bem, a gente dá 10 passos na escada da maturidade. A gente faz assim, ó, desenvolve. 42. Ah, se fosse o Deus do meu avô Abraão, o temível Deus do meu pai Isaque, a estas horas você já me estaria mandando embora sem nada, mas Deus viu a sua maldade e o trabalho duro que fiz, por isso Ele preveniu você ontem à noite. Eu estava cuidando. Labão respondeu: estas mulheres são minhas filhas, e estas crianças são minhas, a mesma coisa que posso dizer destes rebanhos, de tudo que você tem, tudo é meu. Daí como posso prejudicar as minhas filhas e os meus netos? Irmãos, todo o rebanho era dele? Não. Não. Uma parte do rebanho era de direito de quem? De Jacó. Ele só levou o que era dele. Levou o que era dele. E eu termino. Pode ficar de pé no seu lugar, por favor. 44. Portanto, venha cá, façamos um trato de amizade, e deixemos aqui alguma coisa que sirva para lembrar isso. Jacó pôs mãos à obra, pegou uma pedra e fez dela um monumento, ou seja, uma espécie de um altar. Depois mandou os seus homens juntarem ali uma pilha de pedras. Feito isso, Jacó e Labão comeram juntos, ao lado das pedras empilhadas. Os dois deram à pilha de pedras o nome de pilha do testemunho. Jegar-se a adulta, na língua de Labão, é Gileade, e na língua de Jacó é o lugar do testemunho. Está vendo que no deserto não é tão ruim quando você foge? Por causa de uma direção? Que não é fugir? Agora fica claro que Jacó não fugiu.
Jacó estava indo para o propósito. Porque quem está vivendo o propósito está disposto a perdoar o seu inimigo e recomeçar com ele tudo de novo, se necessário for. Eita glória! Está entendendo por tudo isso que você está passando? É porque é você que vai poder ajudar aquela pessoa que tanto te magoou, porque você tem uma palavra e você é eleito de Deus. Se Labão se converteu, se tornou um homem de Deus, eu não sei, mas que ali ele foi testemunhado de um homem de Deus, ele foi, porque Jacó aceitou a aliança e o pacto, dizendo, vamos fazer um acordo. A prova disso é eles terem comido juntos. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus. Mas esse salmo é bonito para a parede, difícil é esse salmo ir para o coração. Porque quando o inimigo está na mesa, a gente corre. Não é verdade? Eu sou o primeiro. Ah, não. Fulano? Ah, não. Ali não tem jeito. Não. Isso ali é ruim demais. Nossa, mas me prejudicou demais. Então senta lá, para que se cumpra os salmos, que a gente tanto repete. Salmo 23. E eu termino. 51. Este monumento continuou através de Labão. Está entre nós como testemunho do nosso compromisso de não cruzarmos desta linha para atacar um ao outro. Você não me atacará e nem eu a você. A história até aqui termina em paz. O que era para dar errado deu certo, porque quem era errado entendeu que Deus é capaz de capacitar ele para que ele viva o plano que Deus tem para ele, ainda que ele te leve para os desertos, ainda que ele te leve para as covas, ainda que ele te leve para as fornalhas, isso tudo está cooperando para o seu bem, para que eu e você devolva a glória para Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado porque aqui aprendemos nesta noite a importância, Deus, de estarmos atentos. Somos eleitos, Pai. Nós não podemos nos justificar. Não tem nada a ver comigo, nem com os meus irmãos. Não depende da gente, não depende do lugar, não depende das circunstâncias. Tudo depende do Senhor. Isso não nos isenta de planejamento, de sermos prudentes, de percebermos os riscos, mas ao mesmo tempo, Deus, percebemos também que Tu és soberano sobre todas as coisas. Mas aqui, essa história nos mostra uma única direção. O Senhor tem interesse com que tenhamos, Senhor, o compromisso de amar, inclusive os nossos inimigos, de sermos bênção na vida daqueles que foram maldição na nossa vida, de ajudarmos aqueles que viraram as costas, Senhor, de estendermos as mãos, de poder ser um canal do Senhor, na vida, Senhor, de parentes que não fazem questão de nós, na vida de amigos que não fazem questão de nós. Senhor, nós pedimos, nos dê a capacidade que o Senhor deu, Senhor, a Jacó neste instante, e a tantos outros homens nas Escrituras, como o apóstolo Paulo, que se entregou pela igreja, dizendo, eu não só estou disposto a pregar, mas a morrer, para que outros possam ser salvos. Assim como Moisés, que pediu para que o seu nome fosse riscado do livro da vida, mas para que Deus salvasse aquele povo. Senhor, nos ajude a ter esse sentimento cristocêntrico, para que a gente não coloque os nossos interesses na frente, os nossos achismos, a nossa expectativa não está no lugar próspero, não está, Senhor, está na Tua palavra. E é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós queremos gravar a Tua palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor.
nos ajude para a glória do seu nome. Amém? Levanta sua mão para cima, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, espalhado em toda a terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Vai lá, Jacó, Deus te abençoe.